Olá, estamos começando hoje a gravação de mais um episódio do Pod Fértil, que é o nosso podcast totalmente voltado para o mundo das tentantes. Aquele podcast que a gente entrega muito conteúdo de qualidade relacionado a todos os aspectos desse mundo das pacientes que estão tentando engravidar, dos casais, a pessoa solteira. Hoje eu estou muito feliz, eu vou conversar hoje com a embriologista Thelma Criscolo. A Thelma é embriologista-chefe do grupo Profértil, onde a clínica Fertilizar, onde eu trabalho, faz parte do grupo Profértil. E primeiro agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, Thelma. Obrigada, Dr. Felipe. Eu que gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui gravando esse podcast contigo, tá? E eu tô aqui para esclarecer todas as dúvidas de laboratório das tentantes, né? Que são muitas. Pois é. Então, eu vou começar esclarecendo as minhas dúvidas, porque eu tenho umas dúvidas até sobre esse assunto mais interessante hoje, que é que a gente vai falar sobre a inteligência artificial no mundo da reprodução assistida, quanto a inteligência artificial pode aumentar a sua chance de engravidar. Thelma, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho de você, assim, quando que você decidiu trabalhar com reprodução, o que você fez, qual a sua formação na faculdade. De cara eu sei que você é de São Paulo, né, teve a sua formação lá, começou trabalhando lá e mudou para o Rio, mas conta um pouco a sua história. Bom, vamos lá. Eu sou formada em biotecnologia pela Unesp, né, e logo no primeiro semestre de faculdade eu tive a matéria de embriologia. Né? Foi paixão à primeira vista? Foi paixão à primeira vista. E aí eu gostei muito e pensei, eu quero trabalhar com isso. O que eu fiz? Eu peguei vários telefones de várias clínicas em São Paulo e liguei para várias clínicas tentando marcar uma entrevista. E aí o Dr. Edson, do grupo Fertility... Sim, Dr. Edson Borges. Exatamente, aceitou me entrevistar. E aí eu fui conversar com ele e ele me perguntou, Thelma, quando que você quer fazer seu estágio aqui? Aí eu falei, se eu puder fazer meu estágio curricular, que são dos últimos anos da faculdade, eu adoraria. E eu falei, então tá bom. Então, quando começar o seu estágio curricular, você vem pra cá. Então, logo no primeiro semestre da faculdade, eu já tinha resolvido a minha vida ali, né? E foi o que aconteceu. Eu passei meu último ano e meio de faculdade no Fertility, né? Participei também de várias aulas do Sapiente. E quando meu estágio terminou, eu fui chamada para fazer entrevista de estágio na Huntington, no grupo Huntington. Só para a gente contextualizar, a Fertility é uma clínica grande em São Paulo, né, exatamente, que tem uma pós-graduação, que é o Instituto Sapiense, né, que é bem tradicional, né, uma clínica antiga. Isso. Tem uma pós-graduação também bem tradicional, né, de formação tanto para médicos na área de reprodução como também área de laboratório em embriologistas, né? Isso. Aí, então, acabando a sua era do Fertility, você foi para Huntington. Eu fui para Huntington, comecei no Santa Joana, e aí eu passei por 3 unidades. Eu fui do Santa Joana para o Ibirapuera, e aí eles montaram a Vila Mariana, eu fui para a Vila Mariana, e lá eu era responsável pelo banco de óvulos. E fiquei mais ou menos uns 7, 8 anos na Huntington. Aí saí da Huntington, fiquei 1 ano no Originari, com o Dr. Jorge Spassolas e o Carlos Iso. Foi quando o Isaac me chamou para vir para o Rio de Janeiro, para trabalhar na Primod. Ele já conhecia o meu trabalho. E aí ele queria crescer muito com o movimento, atrair mais médicos externos. E ele me chamou para fazer esse desafio com ele. E eu topei. Então eu mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro. Para trabalhar na Primod. Para trabalhar na Primod. Morei 7 anos no Rio de Janeiro. E aí, no finalzinho do ano passado, eu topei o desafio Profértil. Então, entrei para coordenar o laboratório não só de Niterói, como a Fertilizare também. Estou muito feliz. E aí você, então, de São Paulo, mudou para o Rio e agora está morando em Niterói? Agora eu estou morando em Niterói. Mas vive vindo aqui em Volta Redonda agora? Sempre. Adoro um desafio, né? Tá bom. Então, contextualizando também a Huntington, que você ficou 7 anos lá, talvez seja a maior clínica da... É um dos maiores grupos da América Latina. De reprodução. Exatamente. E quando eu saí, eles tinham em torno de 5 clínicas. Hoje em dia, eles têm várias, né? Várias clínicas. Então, é interessante, né? Que você teve essa experiência muito grande em clínicas grandes em São Paulo. Sim. Depois veio para o Rio e fez que a Primórdia crescesse bastante, né? Sim. Com
todo o esforço de um grupo, mas você foi muito importante, provavelmente, nessa engrenagem. Sim. E aí a Grupo Profértil comprou o seu passe. É igual, Exatamente. Você tá igual um jogador de futebol. E aí você foi pro Grupo Profértil e aí a gente começa trabalhando junto, né, nesse momento. E agora você já mudou para Niterói. Agora já mudei para Niterói. Entendi. E foi ótimo. É? Uhum. E você... porque eu te conheci ainda morando no Rio, né? Coincidência que a gente fica na mesma rua ali na Sacopã, na Lagoa. Você Exato. Morava, né? E você era bem apaixonada pelo Rio de Janeiro, né? Ainda sou. E aí, mas tá gostando de Niterói? Tô adorando. Agora eu tô em Camboinhas. Quem não gosta de Camboinhas, né? Uma praia linda, um lugar calmo, tranquilo. Cidade Sorriso. Cidade do Sorriso. Vamos lá, Thelma. Para quem já fez tratamento de fertilização, entende exatamente o papel da figura do embriologista, né? Porque o embriologista é aquela pessoa que vai preparar os meios, que vai lidar com os óvulos, com os espermatozoides, que vai fazer a fertilização, que depois vai preparar o embrião para ser colocado dentro do útero. Mas talvez quem não entenda, não fez ainda uma fertilização, não passou por esse processo, é difícil entender o tamanho da importância que é essa figura do embriologista dentro da clínica. Fala um pouco, Thelma, né? Você que hoje trabalhou mais diretamente, hoje trabalha de uma forma mais de gestão, cuidando de um grupo, né, de embriologistas, de 2 laboratórios. Qual é o papel do embriologista, qual a importância do embriologista nos resultados, de uma forma geral, no tratamento mesmo da fertilização in vitro? Sim. A embriologia ela é o coração da clínica, né? Então, os embriologistas que fazem ali a mágica acontecer. Então, você tendo um resultado bom, as pacientes vão engravidar. E o que muitas tentantes não sabem é que o embriologista ele tá ali para esclarecer dúvida. Então, independente de ser uma tentante que na segunda, terceira tentativa ou mais, pode ser a primeira tentativa, ela tem acesso ao embriologista. A maioria das clínicas hoje no Brasil, se você tiver qualquer dúvida, você consegue ligar para o laboratório e conversar com o responsável para ele te esclarecer todas as dúvidas. Isso é fundamental, né? Isso Porque é fundamental. Às vezes existe um distanciamento, né, da paciente com o laboratório, com o embriologista, e ela muito ligada ao médico, Sim. né? Mas acho que esse papel do embriologista tem que fazer parte desde o início, né? Das explicações. Sim, e muitas vezes o médico ele não consegue sanar todas as dúvidas, porque elas têm dúvidas muito técnicas, né? E nesses últimos anos, o papel do embriologista ele tem mudado. Porque antes o embriologista ficava dentro do laboratório, fazendo as fertilizações e mal conversava com as pacientes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente conversa com as pacientes, ligamos para as pacientes. Você consegue marcar uma consulta com o embriologista para ele esclarecer suas dúvidas. E eu acho que a paciente ela se sente muito mais confortável, mais abraçada, quando ela conversa com o embriologista para esclarecer as dúvidas. Parece uma coisa só, né? Uma clínica de reprodução, né? Uma clínica que faz fertilização in vitro. Mas são 2 mundos, eles têm uma interseção, mas são mundos muito diferentes, na verdade, né? Sim. Assim, o médico cuida de uma parte complexa do tratamento, né? Ao mesmo tempo, o embriologista cuida de outra parte também complexa e que, na verdade, tem informações muito delicadas e que os embriologistas entendem parte, mas não entendem completamente a parte médica, e da mesma forma que os médicos entendem parcialmente que funciona no laboratório, mas não entende de uma forma tão, como se diz, aguda. Existem algumas exceções, né? Muitos médicos mais antigos, né? Eles, porque antes não existia esse embriologista, essa formação, né? Então, muitos médicos mais antigos, eles começaram trabalhando como laboratório, né? Eu dou exemplo do próprio Dr. Marco também, que ele fez formação, nossa, Dr. Marco querido, Marco Lourenço, ele fez formação em embriologista, então ele entende muito mais de laboratório do que a média dos médicos. O meu professor, Dr. Jorge Ueno, ele começou a trabalhar como laboratório quando ele foi para os Estados Unidos. Ele esteve envolvido no processo da primeira bebê de fertilização in vitro no Brasil, mas na parte diretamente do laboratório. Sim. Mas hoje não, né? Hoje você percebe que o médico ele faz uma formação para a parte clínica, né? Aí muitas vezes a formação do embriologista é biotecnologia ou biomedicina ou biologia, né? É uma outra graduação normalmente. Hoje é difícil você ver médico como embriologista, como tinha um tempo atrás. E ele faz uma graduação, ele faz uma formação especificamente, né? Como você falou,
que existe pós-graduações que tem turmas especificamente para médicos, turmas especificamente para embriologista. Quando a gente tem um congresso também, né? Existe uma parte do congresso, né? A gente vai agora para o congresso agora, em Aracaju e tal. Aulas especificamente para a parte médica, aulas especificamente para a parte de embriologia. E aí, isso que eu quero dizer, que o embriologista, então, ele tem que ser, né, ele tem que estar próximo ao paciente, né? Porque ele faz parte integral do processo. Exatamente. E mesmo dentro do laboratório, existem especialidades diferentes. Então, hoje em dia você tem o embriologista, que cuida de toda a parte de óvulo, embrião, cultivo embrionário. Tem o andrologista, que faz só a parte seminal, né? E eles atuam de forma diferente e em conjunto, para que o resultado seja um embrião saudável para a paciente ter uma chance efetiva de engravidar. Então, hoje... Tem o profissional da qualidade. Tem o profissional da qualidade. Hoje em dia você tem um embriologista que cuida da qualidade. E são áreas específicas. Então, o conteúdo a ser estudado é muito grande. Por isso que existem essas divisões. Porque uma pessoa só não dá conta de tudo. O médico ele não consegue tomar conta do laboratório e tomar conta do paciente. O embriologista não consegue tomar conta da andrologia. A qualidade, o embriologista da qualidade ele tem que dedicar um tempo dele só para fazer isso. Entendeu? E ainda tem as técnicas, né? Que hoje em dia você tem a criopreservação por vitrificação, tem a técnica de biópsia embrionária, que você avalia a qualidade genética do embrião, além da fertilização, né? Antigamente a gente fazia fertilização, congelava ou transferia o embrião no 3º dia do desenvolvimento embrionário. Hoje a gente cultiva ele de 5 a 7 dias, né? Para daí fazer a biópsia embrionária ou fazer o congelamento. Então, o embriologista de hoje, ele tem que ter uma boa formação, né? Uma boa curva de aprendizado para poder realizar essas técnicas. E é interessante, né? Você está falando de expertise, né? Você tem alguém altamente capacitado para lidar com a parte seminal, né? O fator masculino. Sim. Pessoa altamente capacitado para falar a questão da qualidade, né? Qualidade hoje é algo, né, que todas as empresas, né, que prezam por um resultado muito detalhado e tem que entregar um resultado muito bom, tem um profissional especificamente para qualidade, como os grandes hospitais têm, normalmente uma enfermeira relacionada à qualidade, né, que avalia todos os processos estão redondos, está tudo certo. Então a gente tem hoje um profissional. A gente tem uma ideia do que a Thelma está falando? Quantas pessoas estão envolvidas nos nossos laboratórios, Thelma? Hoje em dia nós temos um total de... Já usando lá a última... A última contratação, estamos com 10 embriologistas trabalhando. 10 embriologistas. Exatamente. Então a gente está falando de 10 embriologistas, né? Esse time, né? Sim. E a gente, às vezes o médico aparece, né? Como uma estrela, né? Deu certo, mas a gente está falando que a nossa estrutura, né? A gente está falando de 10 embriologistas, Sim, né? O background é grande. Sendo que vários níveis de formação, né? Também tem isso, né? Tem uns embriologistas que estão mais tempo, e aí tem capacidade de fazer coisas mais avançadas, como a biópsia embrionária. Tem uns que estão menos tempo, né? E é como se fosse quase um plano de carreira, plano de carreira, né? Carreira, você vai crescendo conforme você vai atingindo determinados níveis, você vai ganhando confiança dentro do laboratório e o seu treinamento vai evoluindo, né? E Caramba, cada vez 10, mais. Né? Caramba, 10 pessoas, né? Exatamente. Então, hoje em dia a gente tem um andrologista, né? Que conversa com os pacientes do sexo masculino, né? Então, toda essa questão de espermograma, de preparo seminal, qualquer dúvida que o paciente tiver, a gente tem um andrologista também para esclarecer. Então, o embriologista ele vai esclarecer a maior parte relacionada à qualidade dos embriões, à criopreservação, à biópsia embrionária. E a gente tem um embriologista da qualidade também, que ele foca nessa qualidade para atender todos os requisitos que a Anvisa exige hoje e que um laboratório que quer ter um bom resultado precisa ter também. Mas você falou o seguinte, lá no início, quando eu te falei do preparado embriologista, você falou assim, uma clínica que tem embriologista bom, que o laboratório funciona bem, a gente vai ter gravidez. Então, mas aí você está dividindo a parte do médico. A gente tem que ter o médico funcionando bem. Exato. Não, todo mundo tem que fazer o seu trabalho direitinho. Assim, se você tem um médico muito bom e um laboratório ruim, não tem gravidez. Não tem. Esquece. Se você tem um laboratório muito bom e um médico ruim, acho que eu já falei isso, né? Ao contrário, então, né? Um médico bom, um laboratório ruim,
um laboratório bom e um médico ruim. Quer dizer, a gente tem que ter os dois funcionando muito bem. Exatamente. Não é isso? Senão não todo tem mundo beta, tem né? que estudar, todo mundo tem que treinar e todo mundo tem que se autoavaliar para cada vez fazer melhor. Porque a verdade é que o processo é tão complexo, né? De retirar o óvulo, processar esse óvulo, colocar ele nessa estufa, nessa incubadora e fazer a injeção, quer dizer, e depois preparar para colocar dentro do útero de novo. Parece que se tiver alguma coisinha, algum detalhezinho, não tem gravidez, né? Tem, mas as taxas são muito menores. Ah, né? mas eu acho assim que é muito sensível o processo, É né? muito sensível. Muito sensível o processo, né? O clínico tem que estar bem alinhado com o laboratório e com todas as tecnologias disponíveis no mercado, né? Pronto, agora que a gente já entendeu quem que é a Thelma, a formação dela, a história dela, o papel que o embriologista faz e o papel dela, na verdade, hoje ela coordena um grupo, 10 incluindo você. Incluindo. Então, na verdade, você coordena 9 pessoas, na verdade. Hoje você coordena 9 pessoas com papéis diferentes para a gente ter um bom resultado de laboratório. Recentemente a gente esteve no Congresso Europeu Sim. de Reprodução Assistida, que foi na Dinamarca, na cidade de Copenhagen. Tem pouco tempo atrás, foi em junho, né? Foi em junho. Em junho. E lá, né, grande parte das aulas, uma boa parte das aulas estava falando sobre a inteligência artificial na reprodução assistida, né? Sim. Que a inteligência artificial hoje, ela na verdade é um fantasma para... Às vezes as pessoas veem como uma coisa muito boa, às vezes veem como uma coisa muito ameaçadora, mas é uma realidade, né? Se discute isso, o chat GPT, né, a inteligência artificial na área da medicina, na área do direito, né, enfim, em tudo. E como a reprodução assistida é uma área de tecnologia de ponta, de muita novidade, porque hoje você tem milhões e milhões de pessoas que fazem fertilização, que precisam desse método, e existe muito investimento de pesquisa, não seria diferente da inteligência artificial estar na reprodução assistida. Sim. E eu acho que esse congresso europeu foi o congresso que parece que mais, né, parece que foi esse boom, né, na verdade, né, assim, nunca se falou tanto especificamente sobre isso. E a gente fez um treinamento especificamente lá, a gente foi ver a inteligência artificial especificamente para melhorar os resultados de laboratório. Explica um pouco isso, Thelma, pra gente. Como eu estava falando, a gente esteve no Congresso Europeu recentemente, né? E o tema foi inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela está dominando o mundo, né? Como você disse, o ChatGPT e inúmeras outras formas. E o advento dessa inteligência artificial veio com a incubadora que fazia o cultivo até blastocisto, né? No começo, a gente tinha uma incubadora que trabalhava com 2 gases e a gente ia só até o 3º dia. Hoje em dia, a gente tem incubadora trigás, que a gente consegue cultivar até o 5º, 6º, 7º dia. E a partir daí, eles bolaram uma câmera para ficar dentro da própria incubadora, mas aí ela atendia só uma paciente, né? Então, você tinha que comprar separadamente as câmeras e colocar em cultivo. Dava muito trabalho na época, né? A primeira foi a Prime Video? A primeira foi acho que é Primo Video. Primo Video? Acho que é isso, Primo Video. E aí depois eles começaram a fazer essas incubadoras time-lapse, que vão tirando foto dos embriões e acabam por fazer um vídeo, né? E a partir dos vídeos, de milhares de clínicas, de milhares de vídeos, eles criaram hoje um algoritmo que calcula as chances do embrião evoluir para o blastocisto, a chance de um embrião dar uma gravidez, as chances de implantação daquele embrião. E a novidade do congresso também foi que essa incubadora, junto com a inteligência artificial, consegue avaliar a qualidade do óvulo também. Isso é muito legal, porque a paciente que quer congelar óvulo para preservar a fertilidade, vai na clínica, faz a coleta, e com a inteligência artificial a gente consegue ver o potencial do óvulo dela. Então, vamos supor que a paciente tenha tido 5 óvulos. E através do algoritmo a gente sabe que 3 estão bons e 2 são medianos. Aí a paciente pode pensar em refletir se ela vai fazer mais um ciclo ou não. Mais informação para ela. Mais informação para ela. Mais informação não só do óvulo, não só do embrião. E você consegue predizer muita coisa, né, com a inteligência artificial. Então, ela é o futuro. E o embriologista do futuro é o embriologista que vai saber lidar com todas essas tecnologias, né? Porque cada vez mais vai ter automação dentro do laboratório.
Então, cada vez menos o embriologista vai precisar colocar a mão para realizar as técnicas. Então, o embriologista ele vai precisar ser um bioinformata. Sim, entendeu? Ele vai ser o maestro disso, mas ele que vai gerir todos esses todas dados, essas que a inteligência informações. artificial vai falar para ele. Exatamente. E o legal dessas incubadoras é que hoje a paciente faz um tratamento, você consegue entregar o vídeo da evolução dos embriões dela. Então, para esclarecimento de dúvida, ou até para guardar na memória quando o neném nascer, é muito legal você ter essa experiência. Porque antes tinha aquela fotinha do embrião, né? A gente Sim. entrega a fotinha do embrião para ser transferido. Agora você já pode entregar um vídeozinho. Que é muito mais legal, né, do que uma foto estática. Vê se eu entendi. Por exemplo, a tecnologia time-lapse, né, que é uma coisa já muito antiga, né? Time-lapse é essa tecnologia que você tira várias fotos, né, em um tempo muito grande. No caso de um embrião, seria em torno de 5, 6 até 7 dias, vai tirando várias fotinhas. Uhum. A imagem clássica da time-lapse é quando tem aquela imagem que mostra um vídeo de uma flor desabrochando, né? Que é uma Sim. tecnologia time-lapse, né? Uma câmera time-lapse. Porque eles vão tirando várias fotos, né, durante ali 2 dias, 3 dias, sei lá, e depois aquilo é visto de uma forma acelerada, né? Uhum. E você vê a coisa parece que está acontecendo ali, mas foram várias fotos tiradas, né, milhares de fotos talvez. E no caso dos embriões, essas milhares de fotos que vão formar um vídeo, vão ter muita informação ali, né? Tem muito detalhezinho, né? Do momento que houve a divisão celular, da característica, né? De várias coisas. Então a inteligência artificial vai conseguir processar milhares de informações e vai sugerir algo no final, não é isso? Ela vai sugerir ao embriologista algumas informações. Quais embriões têm mais potencial de gravidez e implantação. E o legal da time-lapse é porque como você tem o vídeo, você não precisa tirar o embrião de dentro da incubadora para avaliar ele no microscópio. Então, não expõe o embrião ao ambiente externo. Apesar dele estar dentro de uma placa, com meio de cultivo, com óleo, com tudo certinho, quer queira, quer não, toda vez que eu tiro ele da incubadora, ele desestabiliza. Existe um impacto na temperatura. Existe um impacto na temperatura. Gás, pH um pouquinho. Exatamente, com o ar do meio ambiente. Então, o legal dessa incubadora time-lapse é que, porque eu não tiro a placa da incubadora, ela consegue me dar um número maior de embriões. Teve um estudo que foi feito até pelo grupo Huntington, a gente consegue cerca de um blastocisto a mais fazendo cultivo em uma incubadora time-lapse. Um blastocisto a mais é uma diferença imensa, né? Isso é uma diferença imensa quando a gente fala de taxa de sucesso, né? Exatamente. Caramba, então a gente está animado porque a gente está esse momento instalando a nossa incubadora time-lapse com inteligência artificial, né? Exato. Então a gente entende que a gente está na crista da onda da tecnologia, pelo menos que a gente viu lá na Europa, né? Agora a Fertilizar tem uma time-lapse e vamos colocar o software de inteligência artificial que a gente viu no Congresso Europeu, o CLOE, né? E esse software é o de última geração, né? Então todas as novidades são apresentadas por ele primeiro, né? A gente está falando sobre o congresso, mas é por isso, né? A reprodução, as coisas são muito rápidas, né? Então, às vezes, a gente tem que ir para fora, né? Sim. Eu fui algumas vezes, alguns congressos, fiz a minha formação, consegui ter um estágio nos Estados Unidos, mas eu sei que você foi muito para fora também, né? Assim, nossa, eu viajei muito. Porque quando demais. você falou da sua formação, você parece que omitiu um pouco isso. Você falou da sua graduação, você falou da sua pós-graduação. Não falei da minha pós-graduação. Não, você falou da sua graduação. Eu falei da minha graduação. Na Universidade do Estado de São Paulo, em biotecnologia. Isso, aí eu fiz pós-graduação em reprodução humana, lato sensu. Eu fiz na universidade... Esqueci o nome da universidade. Você me fez essa pergunta, Uninter. Uninter. Eu fiz a minha pós-graduação na Uninter, né, que é a Universidade Internacional, e atualmente sou mestranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, no Instituto Carlos Chagas Filho, né, mas eu fui diversas vezes para a Europa, fui muito para a Espanha, porque a evolução do congelamento da vitrificação aconteceu lá, né, e fui diversas vezes para o IVE de Valência, então lá aprendi criopreservação de embrião, aprendi criopreservação de óvulo, que é uma coisa bem delicada, e fui para Bruxelas aprender
criopreservação de tecido ovariano. A gente está falando de dois países extremamente importantes da reprodução, né? Exatamente. A Espanha é muito importante, uma das coisas importantes é o IVE. Eu estou falando isso que eu estou relembrando o bate-papo que eu tive com o Dr. Marco, né? Que ele foi para o IVE ainda anos 90, né? Bastante tempo atrás. Sim. E que então Valência, né, foi uma cidade expoente para a reprodução humana do mundo, né? Mas Bruxelas tem a sua importância também, né? A Bélgica tem a sua importância, né? Até para a questão do ICSI, né? O Donê evoluiu muito lá nas pesquisas com reprodução humana. E também fui para a Alemanha. Eu ia para vários congressos só de criopreservação. Então fiz curso na Alemanha e depois eu fui para os Estados Unidos algumas vezes também. O Donê, né, que é um professor super importante na área de ginecologia e reprodução assistida, que tem a maior experiência em a questão de preservação de tecido ovariano, né? Então, né, então, na verdade, ele publica muito esses resultados de nascido após pacientes que tiveram câncer, tiveram que remover parte do ovário, né? Principalmente são mulheres que não tinham ainda, não davam para congelar óvulo, então congelou o tecido ovariano e depois reimplantou isso, né? Então, sim, na verdade, eles por isso que Bruxelas é tão importante. Quando você fala, fui para Bruxelas também, fui para a Bélgica, e Bruxelas é muito importante para a reprodução assistida por conta disso, né? Eu fiquei lá na Universidade Livre de Bruxelas. Onde você aprendeu a fazer esses congelamentos. Exatamente. Dr. Paulo Serafini, que idealizou esse meu treinamento lá em Bruxelas, porque ele queria implementar essa técnica no grupo Huntington. Então, eu fiquei no laboratório da Demenestré cerca de um tempo, e lá eu pude aprender a congelar, a vitrificar, descongelar tecido ovariano, e só não tive a experiência de assistir uma cirurgia em que eles reimplantavam o tecido no próprio ovário ali da paciente de volta, mas eles têm resultados brilhantes. E tá na nossa programação da gente fazer aqui, né? Exatamente. Aqui a gente está no Hospital da Unimed, referência em oncologia, né? Então, claro que quando a paciente ela tem um tempo até começar o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, e ela tem idade para isso, a gente consegue fazer uma indução de ovulação e congelar os óvulos. Mas se essa paciente ela não tem idade ou ela não tem tempo, aí o indicado é congelar o tecido ovariano. E aí você já aprendeu tudo na Bélgica e tá tudo tranquilo. Tá, eu já fiz muito. Então tá ótimo, então. A gente tá falando exatamente para isso, né? Que é necessário buscar essa formação fora, né? Sim. Não tem jeito, né? A coisa é muito dinâmica, né? Até porque a gente tem essa proposta, né, Thelma, de tem algo novo, a gente tem que buscar, porque chegar da forma mastigada aqui no Brasil demora um pouco, né? Demora um pouco. Como a gente tem essa ideia de fazer rápido, né? Igual eu lembro, né, de gente comentando lá agora tem 2 meses no Congresso Europeu, que caramba, né, a grande novidade, a coisa que eles estavam mais vendendo como o grande diferencial é a gente estar aqui agora, estamos no mês de agosto e já instalando esse procedimento aqui, né? Isso é bem legal, né? A gente poder trabalhar com reprodução humana, mas na alta tecnologia. Exatamente. As novidades são sempre apresentadas nos congressos lá fora, né? Elas demoram, às vezes, a tecnologia para vir para o Brasil acaba demorando, às vezes, 1 ano, 2 anos para chegar até aqui. Mas, hoje em dia, com a literatura que você encontra nos bancos de dados, você consegue se atualizar. Agora, a prática demora um pouquinho para chegar aqui, né? E esse trabalho eu não conhecia, né? Que a gente tem uma chance de ter um blasto a mais, simplesmente lidando com a incubadora time-lapse, né? Quer dizer, simplesmente não tendo que abrir a casinha para ficar olhando o embrião, assim, que seria diariamente. Mas o que ainda não tem tantos trabalhos publicados a respeito dos resultados da time-lapse, né? Da inteligência artificial, né? Tanto é que a gente viu lá na Europa muitos trabalhos em andamento. Sim. Mas eles estão muito promissor, né? Muito promissor. O que eles mostraram lá, muita coisa legal, né? Você acha que isso vai ter um grande impacto em taxa de sucesso? Você acha que isso é o que quem está vendo a gente interessa, né? Sim. Você acha que essa tecnologia realmente vai ajudar um casal mesmo a aumentar bastante a chance deles de engravidar? O que eu acredito é que essas tecnologias, elas vêm para diminuir o tempo até o paciente alcançar a gravidez.
Por exemplo, se eu tenho uma inteligência artificial, se eu tenho um algoritmo que consegue me predizer qual embrião tem mais chance, claramente na primeira transferência eu vou colocar aquele embrião. Então, diminuir o tempo a paciente encontrar a gravidez, quer dizer, conseguir engravidar. Então, em vez de você tentar diversas vezes, hoje em dia você consegue fazer uma análise genética dos embriões e com o auxílio da inteligência artificial, você transfere aquele embrião que é geneticamente euploide, né, que é um embrião que tem qualidade genética para ser transferido, aliado à tecnologia de potencial de gravidez, de potencial de implantação. Então, por exemplo, eu tenho 3 embriões bons, né, geneticamente. Qual que eu vou escolher para transferir? Hoje em dia você não faz mais transferência de 2 embriões quase. Geralmente você transfere um único embrião, porque a nossa tecnologia avançou tanto que você tem uma taxa de gravidez significativa transferindo 1 ou 2 embriões. O que você aumenta hoje é a chance de você ter gêmeos, né? Então, pensando em transferir... Tem alguns casais que querem ter gêmeos. Né? Não como um efeito colateral do tratamento, mas como uma busca, né? Um desejo, né? Isso é interessante, né? Sim, mas se você pensa em transferir um embrião, claro que você quer que a paciente engravide na primeira tentativa, e a paciente quer isso também. Então, o advento dessas tecnologias de inteligência artificial vai ajudar muito a chegar próximo a isso, né? A gente assistiu algumas aulas juntos lá e um dos assuntos bem interessantes é isso, né? Hoje a forma da gente fazer o estudo genético do embrião, na forma clássica, né? É fazer uma biópsia, que seja no 5º, no 6º ou no 7º dia, né? Sim. Faz uma biópsia, retira uma quantidade de células e faz a avaliação dessas células e a gente congela esse embrião, espera o resultado e vê se esse embrião está geneticamente normal ou não. Mas existe uma outra tecnologia de estudos genéticos sem fazer a biópsia, né? Que se fica avaliando, né, o meio de cultura que esse embrião se desenvolve. Né? Sim. Isso é uma tecnologia que já existe, que está aí, mas ainda não tem a mesma acurácia da biópsia, acho que essa é a palavra, né? Sim, sim. E aí mostrou alguns trabalhos mostrando, né, da gente usar essa técnica não invasiva do embrião, né, e que a gente avalia o meio de cultura, porque o meio de cultura tem informações genéticas, tem o DNA, junto com a inteligência artificial. A inteligência artificial também tem uma capacidade de predizer alguma coisa relacionada se o embrião tem maior ou menor chance de ter uma alteração genética. Exatamente. E essas duas ferramentas juntas, talvez iriam se aproximar muito da acurácia da biópsia. O que você acha disso? Eu assisti uma aula sobre isso. Sim, eu acho que ainda falta... Vai demorar um tempo pra gente conseguir fazer uma análise tudo é rápido, né? Assim, quando a gente fala um tempo, né? Esse tempo, né? Esse tempo hoje em dia é rápido. Esse tempo cerca de 1, 2 anos a tecnologia chega. Mas é o mundo ideal, você ter uma incubadora time-lapse com inteligência artificial que já consegue te dizer a genética desse embrião, né? Eu acho que o futuro é esse. A gente ainda não chegou nesse nível porque a concordância não é tão grande, né? A biópsia embrionária ainda tem uma concordância maior, então a biópsia embrionária hoje ela é a maior aliada da inteligência artificial. Mas essa análise crescendo, evoluindo, com certeza é muito melhor para o embrião, né? Se a gente puder não mexer. Porque, por exemplo, às vezes a gente vê uma reportagem, assim, há 10 anos atrás, assim, uma universidade está desenvolvendo uma vacina para o HIV. Às vezes isso é coisa que demora 10, 15 anos, né? A gente vê reportagens assim, né? Uma vacina, algum tratamento para o câncer, não sei o que, tal, né? Mas assim, né? No futuro. Mas a gente vê um futuro longe, né? Porque essa história de uma vacina para o HIV, eu acho que vai começar a testar ainda, mas ainda está longe. Sim. Mas quando a gente fala no futuro, né, na reprodução assistida, isso pode ser bem rápido, né? Sim. No futuro pode ser ano que vem, daqui a 2 anos, não é isso? Exatamente. Porque a sensação que a gente teve lá, porque tem muitos grupos no mundo fazendo isso, né? Avaliando muitos embriões com inteligência artificial
e juntando com tecnologias não invasivas para avaliar geneticamente e comparando com a biópsia, né? Sim. Porque a gente fala isso, né? Porque o que eu falei, esse futuro é relativo, né? O futuro pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 1. Sim. Eu acho que é a questão de você criar um algoritmo, né, que consiga te dizer isso. E você só consegue criar esse algoritmo com uma base de dados imensa. Então, essa base de dados já está sendo produzida, né? Cada vez que eu que eu coloco um embrião na incubadora, aquele embrião entra para a base de dados. China desenvolve de uma forma muito intensa a avaliação não invasiva, né? Sim. E como também existe o Embrace, né? Do grupo Genomics, né? Que já estão no mercado também, né? E, enfim. Então tem vários grupos que já estão trabalhando na tecnologia não invasiva para avaliação genética. E muita gente agora trabalhando com inteligência artificial. Lembra quando a gente estava agora em Copenhague no treinamento da Chloe, da inteligência artificial, que uma pessoa que estava apresentando perguntando assim, quantas incubadoras time-lapse vocês têm? Aí foi perguntando, nós éramos um único grupo, nós éramos 3, tava eu, você, Paulo e Ivan, eram 4 brasileiros, né? E os outros eram grupos de pessoas de outro país. E perguntaram para um japonês quantas incubadoras time-lapse ele tinha. Você lembra quando que ele respondeu? Nossa, um monte. Quantas? 22. 22. Quer dizer, uma clínica no Japão tinha 22 incubadoras time-lapse. Eles são muito evoluídos. Eles estudam edição gênica, né? Então. É que aqui no Brasil e na maior parte do mundo, a gente não tem autorização do comitê de ética para fazer isso. Mas tem países que isso é permitido. Então, eles estão bem avançados em certas áreas da reprodução humana. Então, eu fico imaginando, a gente tá falando do Japão, não é nem da China não, do Japão. Sim, mas o Japão, a China... mas eu tô falando Não, a gente tá dando um exemplo do Japão, Sim. né? Lembra? Era um japonês que estava lá, um embriologista e tal. E, quer dizer, não sei se ele era médico, era embriologista, mas ele falou isso em 22, né? E todo mundo regalou o olho assim, né? Mas eu digo isso, né? Que eu acho que grupos muito grandes, mesmo que não seja esse caminho, né? De você tentar predizer com a inteligência artificial o embrião a respeito de características, alteração genética ou não. Mas, assim, são muitas pessoas que estão empolgadas com a inteligência artificial no mundo, né? Então, eu acho que vão chegar coisas muito novas, né? Quando a gente tiver ano que vem no Congresso, vai ser em Amsterdã, e sempre é em junho, né? É sempre em junho. O ano que vem vai ser em julho. Em julho? Eu acho que esses trabalhos todos que estavam em andamento, eles vão apresentar coisas, na minha expectativa, fantásticas sobre o resultado, sobre inteligência artificial. O que você acha? Eu acho que é o que eu te falei, a cada dia essa base de dados aumenta. E quanto mais o tempo passa, mais nascido vivo a gente tem. Sim. Então você consegue avaliar nascimento, você consegue avaliar a saúde do bebê para poder reportar isso em artigo científico também, o que ajuda a medicina a evoluir, né? Pois é. Então eu acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso que eu queria conversar com você hoje, nosso bate-papo. Eu entender um pouco mais sobre inteligência artificial, até porque a inteligência artificial, dentro do contexto da incubadora time-lapse, né, essa incubadora mais tecnológica, é algo ainda que está dentro do laboratório. Sim. E como você falou, que o laboratório é o coração da clínica de reprodução, né? E tudo isso é muito complexo, né? Pra gente, pro médico que trabalha com reprodução assistida, é difícil entender todos esses processos. A palavra agora do embrião da inteligência artificial é o algoritmo, né? Sim. Que é a palavra do momento, né? Tudo é algoritmo. Para tudo, né? Pra não tudo. só para reprodução humana. Desde das redes sociais, né? Para tudo, né? Então, até os novos modelos de carro, Sim, tudo é isso, na verdade, tudo é isso. né? Então, eu falo para as pessoas que têm dificuldade com tecnologia, inteligência artificial, ou você abraça ela e fala assim, vamos junto, me ajuda a crescer, me ajuda a ter mais resultado, a gente quer entregar mais beta positivo, mais bebê nascido, mais bebê saudável, do que olhar torto, né, e falar, não, esse negócio é esquisito, temer. De uma certa forma, assim, o mundo não sabe exatamente, né, para onde que vai parar esse processo da inteligência artificial. Mas a gente, Thelma, decidiu abraçar a inteligência artificial num laboratório
e ter resultado, não é isso? Vamos caminhar lado a lado com a tecnologia. Porque se você não evolui, como é que você vai oferecer o melhor para sua paciente? Eu acho. Gente, eu quero agradecer a audiência de vocês, agradecer a Thelma por todas as explicações que ela deu. Assim, eu acho que é uma honra para mim não conversar com ela aqui, mas é uma honra trabalhar, é uma honra ela estar hoje coordenando o laboratório da clínica que eu faço parte. E muito obrigado, Thelma, não só pela presença aqui, mas por toda a parceria aqui com a gente. Obrigada a você, Dr. Felipe. Eu queria agradecer o convite. Me sinto muito honrada. Estou esperando próximos convites. Voltarei aqui no estúdio para gravar com você de novo. E que essa parceria seja longa e duradoura. Terão outros convites, tá? E terão outros convites e vocês podem aí mandar mensagens, colocar aí sugestões, porque existe um mundo de coisas. Eu tenho um mundo de perguntas para fazer para uma embriologista do seu quilate, mas a gente se propôs falar um pouco da inteligência artificial. Sim. Até se a gente fosse falar de tudo, é um assunto, mas muito em breve você vai voltar aqui. Muito obrigado. Ótimo. Obrigada, Dr. Felipe.